Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Pelosi, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita. Olá, seguidores, boa noite, como vão vocês? Bem-vindos a mais um Brenda Pode, o Encontre Tanto. Bom início de semana para vocês, que essa semana com feriadão aí no meio, no dia do trabalho, na quarta-feira, seja próspero, seja alegre, seja feliz e muito saudável, que a gente deseja. Mas quarta, mesmo com feriado, nós vamos apresentar o Brenda Pode, o Encontre Tanto. Nós vamos receber aqui a psicóloga Solange Lopes, que vai falar sobre a importância das pausas na nossa vida para uma saúde mental bem, mas bem melhor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores aí que vocês já assistiram. Lembrando que hoje a gente recebe a novata, o estúdio Priscila Ogione, que fez uma propaganda alegre, alta astral. E sempre eu peço para vocês prestigiar todos os nossos apoiadores, né? Lembrando que quando eu colocar a câmera dos nossos convidados, tem um QR Code. Se vocês quiserem fazer alguma contribuição para que esse projeto continue no ar, é muito bem-vinda. Mas se não puderem no momento, não tem importância, o joinha, se inscrever no canal, compartilhar a live, fazer algum comentário, é muito importante também, porque a gente, para que o YouTube descubra a gente e compartilhe, distribua com mais pessoas. Hoje o nosso lanche é do Dambar, uma delícia, já cheirou aqui, perfumou na verdade todo o nosso estúdio. Hoje é um pastelzinho maravilhoso, vou colocar a propaganda deles aí para vocês saberem onde fica e também entrar no arroba e saber qual é o cardápio de hoje. E quem trouxe pra gente esse lanche foi a Bikers Go. Esses meninos e meninas rápidos, céleres pelas ruas de Viçosa, sempre trazendo pra gente tudo, no meu caso aqui, tudo quentinho, fresquinho e sempre com aquela educação nota 1000. Tem também a propaganda passando aí. Espero que vocês contratem eles. E hoje eu quero falar para vocês, meus queridos. Ontem eu fui no lançamento aqui do livro Celebrantes do Brasil. Nós temos um viçosense que é coautor desse livro, o Danilo Dias. Tem um capítulo aqui na página 45, onde ele conta um pouco da história dele. Nós já fizemos o convite para ele estar aqui com a gente. Em breve ele vai estar. E como tem sido referência e... não vou falar moda, não, mas uma tendência, os celebrantes, que os casamentos que eles fazem, tem força de lei, tudo direitinho. E eu fui lá ontem no sítio Paternon e prestigiar o lançamento desse livro. Vai ficar aqui hoje, se vocês quiserem adquirir, o arroba Danilo Celebrante. Tá aí. Opa, deixa eu consertar. Eu ainda não li, né? Eu quero ler todos os depoimentos das outras pessoas aqui também. Mas o do nosso querido amigo viçosense eu já pude ler. Agora já vou apresentar os meus convidados de hoje, que é a Mara Tavares e o Lucas Souza. Bem-vindos, boa noite, queridos.
Boa noite, Brenda. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente poder falar um pouco sobre a importância das abelhas para o ambiente, para a nossa sociedade e para todo mundo de maneira geral. Sim, bem-vindo, Danilo. Boa noite, Brenda. Desculpa, Lucas, a Danilo é o autor. Tudo bem? Boa noite, Brenda, tudo bom? Também é um grande prazer poder estar aqui para falar mais da minha área, uma coisa que eu gosto muito, e o que a gente tem feito também por elas, né? Gente, só para justificar, a Riala Albergaria que viria, ela está dodói, a gente não sabe ainda o diagnóstico, então ela está sendo representada aqui pelo Lucas Souza, que é estudante de zootecnia do UFV, mas está inteirado de todo o projeto, é participante, e pelo que vi aqui já nos bastidores, ama ou as abelhas ou a prática de falar sobre elas, acho que as duas coisas, né? Muito, muito. Hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje é Dia Internacional da Dança, criada em 1982 pela ONU. E na hora que eu fui pegar esse dado para poder trazer aqui para todos nós, eu lembrei da dança das abelhas. Elas acabam fazendo um bailado ali em volta das flores para poder... Aí eu quero saber se é para usufruir do que a flor tem ou para cooperar com a função dela. Bom, no caso, as abelhas, quando vão para a flor, elas têm uma forma de voar que facilita para elas poder pousar na flor. Mas eu acho que o mais legal é a forma como elas se comunicam dentro da colônia para avisar aonde que está a flor. Elas fazem uma dança dentro da colônia, onde elas passam a informação de distância, posição em relação ao sol, tipo de planta, recurso, se é néctar, se é pólen, se é óleo. E aí essa conversa é dançando mesmo e mexendo o abdômen delas, isso dentro da colônia. Mas tudo através de quê? Da dança ou daquelas anteninhas dela que elas vão passando um pela outra se comunicando? Da dança. Da dança? É a forma como elas andam em cima de um favo, a forma como elas vibram, elas levantam o abdômen, né, a bunda, no caso delas, né, como as pessoas falam, Sim. E ficam mexendo. Se é uma vibração mais intensa, se é uma vibração mais fraca, isso indica a distância também da colônia em relação ao recurso delas. E aquele zumbido que a gente escuta é essa vibração? Também, né? O zumbido é mais a asa em si batendo. Ah, tá. E aí você me fez lembrar, não sei se eu vi, foi no Instagram de vocês, que a flor da acerola, ela não tem muito néctar, pólen, mas tem um óleo. Que elas vão buscar um óleo através da plantinha ali, da flor da acerola. Em casa tem um pé de acerola e dessa vez está muito carregado. E é muito pequenininha e linda, né, a florzinha. Eu não sabia, achava que todas as flores tinham a mesma função. Então, a da acerola mais é um óleo. Isso, e aí a abelha do gênero Centris, ela lembra um pouco a abelha Apis mellifera, que é a europeia africanizada, a abelha clássica do ferrão, mas ela é específica, como a gente chama, a abelha do óleo. Ela se alimenta principalmente de óleos. Mas ela produz mel também? Não. Então é só alimento. É uma abelha solitária, ela não forma colônia. A gente não tem uma rainha botando ovos para gerar filhas e filhos, né? É uma única abelha que funciona como se fosse uma rainha. Ela coleta os óleos, ela coleta os recursos, ela monta o ninho em pequenas cavidades, às vezes canudos, bambus, por exemplo, e ela vai colocando ovos ali, 5, 10, 15, 20 ovos, e aí depois que ela termina esse processo, ela morre. E aí vão nascer depois a futura prole dela, que vai dar continuidade à espécie. Mas ela faz a polinização? Faz. Todas fazem? Todas. Como chama? O papel delas. O papel delas. Sim, a função delas é a polinização. Professor, se acabar a abelha, o que acontece com a gente? Provavelmente, bem drasticamente, a gente também acaba. Tá certo? Tem uma frase que a gente que trabalha com abelha, que a gente conhece bastante, que não se sabe exatamente a autoria, mas ela fala que se houver, se as abelhas acabarem, a humanidade termina em 4 anos, né? Devido ao papel delas, né? Na polinização, de manter as plantas. Então, acabando as abelhas, as plantas acabariam, os animais que dependem das plantas acabariam, consequentemente, a humanidade também acabaria. Levaria em torno de 4 anos. Mas é uma frase assim, simbólica, né? Mas que
é bem impactante também, né? Quase profética, né? E a gente tem visto que tem diminuído. Pelo menos as reportagens falam sobre a diminuição do número de abelhas em várias partes já do Brasil. Sim. E já é uma realidade. Mas elas acabam por quê? A gente mata? A questão da diminuição das populações de abelha está relacionada a vários fatores ambientais e questões antrópicas, né? Porque a gente ajuda nessa questão. Então, como que a gente ajuda? Através de desmatamento, cortando as árvores mais antigas, que servem de lugar para elas fazerem ninhos, né? Deixando os ninhos abertos. Quando a gente acha um ninho, vai lá, pega o mel, se sacia ali, né? Come esse mel e larga os favos à mostra. A questão do uso abusivo de agrotóxicos, né? Então, tem várias questões humanas que ajudam a essa diminuição da quantidade das populações das abelhas, né? Então, a nossa culpa é grande nessa questão da diminuição. Nossa, mãe. E é justamente isso. E é justamente isso que a gente está tentando mostrar, né? Porque às vezes as pessoas continuam com as suas atividades sem parar para pensar no que é que eu estou fazendo, que isso está tendo impacto nas populações das abelhas e como que a gente pode contribuir, né? Então, muita gente não sabe que a sua ação está tendo esse impacto e também não sabe o quê? Qual o papel das abelhas. Né? Porque às vezes deixa lá o ninho aberto para a formiga ir lá pegar, fazer um estrago maior, terminar com a colônia, mas a pessoa tem essa atitude porque não sabe a importância do papel das abelhas no ambiente, né? Então aí a gente vem com a nossa proposta de mostrar a importância das abelhas, o papel das abelhas para o ambiente de maneira geral, as causas dessas diminuições e o que a gente pode fazer para ajudar na preservação, indo no movimento contrário a esse das perdas das colônias. Então nem tudo é maldade do humano, né? Às vezes não, muitas vezes não, né? Mas me explica duas questões aí. Sobre agrotóxicos, o Brasil é o país, se não me engano, é o que mais usa agrotóxico no mundo. E a questão quando a gente encontra, é um ninho que fala? Um ninho. Como proceder, então? Eu posso tirar o favo para poder... Não. Se tiver numa árvore, você não consegue tirar o favo, tirar o pote de mel sem cortar a árvore, sem danificar aquilo. Agora, existem pessoas que criam, né? Essas abelhas em caixas racionais nas suas casas, nas suas fazendas ou na roça de maneira geral, e aí você consegue fazer o manejo racional dessas caixas, né? Você consegue abrir de vez em quando e tirar o mel que está lá. Mas na natureza alguém consegue, não? Na natureza, não? Sem cortar as árvores. Porque normalmente é muito altura, é isso? Uhum. É por isso? Porque está dentro da árvore. Entendi, tá desculpa. Certo? Perfeito. Está dentro da árvore. Cortar você só vê isso. a entradinha do ninho. Que parece que é uma cera. Isso, dependendo da tubo espécie, de um tubinho, uma cerinha, alguma coisa. Perfeito. Cada espécie tem uma entrada característica também, mas tem muitas espécies que tem esse tubinho que você está falando. Mas se ela produz mel, é para o próprio consumo? Isso. Na realidade... Mesmo que seja um monte? Então, a produção de mel das abelhas, o que a gente come, né, principalmente, ele vem da abelha Apis mellifera, europeia africanizada. Aquela listrinha amarela e preta. Isso, a abelha clássica, se a gente for falar de assim. desenho. Isso, do B-Movie. Isso. Aí, ela foi trazida para cá em 1839. E a gente já tinha, muito antes dessa trazerem elas para cá, mais de 250 espécies de abelhas nativas. Sem ferrão, pensando assim, os meliponíneos. Sim. E essas abelhas também produzem mel, só que é muito pouco. A Apis mellifera, a abelha clássica, a gente trabalhou com ela, estudou... Foram anos aí já manejando essa abelha para chegar nas altas produções de mel que a gente tem hoje, que a gente consegue, além de deixar o mel para elas, a gente coleta para o nosso consumo próprio. Mas, no geral, todas elas
produzem mel voltado para elas. Essas que têm uma produção excedente, que conseguem produzir a mais, aí a gente pode coletar e usar para nossa alimentação. Aí, mas essas pessoas que são, fala criadores, Meliponicultores, criadores, pode ser. fazem bem ou mal à natureza? Com essas milhares de caixas espalhadas do Brasil afora. É benéfica essas criações? Uhum. Os que são legais, sim, né? E, Ah, tem isso também. tá Porque certo? Porque, existe de um órgão repente, fiscalizador? Existe. Porque, de repente, essas pessoas constroem ninho-isca para pegar enxames da natureza. Uhum. Eles entram ali nesses ninhos e depois esses ninhos são transferidos para caixas racionais, né? Isso. Que é uma das atividades do nosso projeto também. Uhum. Então, aí não tem problema nenhum, certo? O problema é quando você vai na mata cortar o ninho para trazer o enxame para sua casa, para manter esse enxame ali, né? Então você está tirando da natureza, né? Mas também é isso que o Lucas falou, né? Também tem os criadores que são autorizados a fazer isso, E né? tem toda uma consciência ambiental, Tem. sabe? Uhum. Quer dizer, a gente espera que tenha, né? Mas normalmente tem, né? Porque eles Tem vivem muita daquilo, né? gente. E se acabar, acabou, né? É um meio termo, sabe? É um meio termo. Tem bastante gente que acaba fazendo coisas erradas, né? E tem muita gente que tá pelo bem, faz a coisa certa e ajuda muito, inclusive, tanto na disseminação das espécies, repopulações, né? Reprodução de populações. Às vezes uma espécie que numa região era nativa, mas sumiu por causa de algum tipo de ação antrópica ou algum motivo natural, e os meliponicultores ajudam a repovoar essa espécie na região. Então eles têm um papel muito importante. É porque, na verdade, elas não vão ficar só restritas ali às caixas, elas vão procurar. Elas se reproduzem, formam novas colônias, a gente fala, elas soltam enxames filhos, né? Você tem uma caixa mãe, uma matriz, alguma época ela vai ficar muito forte. Quando ela está muito forte, elas normalmente produzem uma nova rainha, e aí essa rainha migra para um novo buraco, né, um novo oco, para formar uma nova colônia. Então ela solta uma colônia filha. Perfeito. Ô, gente, e nesse mundo das abelhas, a rainha arrasa. Uhum. Manda tudo. Tudo gira em torno dela, dentro da colmeia, para poder protegê-la. Na colmeia ela é extremamente importante, né? Ela que vai fazer toda a postura. Então as operárias tentam organizar a colônia pensando no bem-estar da rainha e da colônia como um todo, né? Porque normalmente é só uma rainha fazendo a postura, pensando nas abelhas sem ferrão, né? Tá. Mas então não é padrão, não. Né? Toda colônia tem que ter uma rainha. Tem uma exceção só, que é o caso de uma espécie, Melipona bicolor, as pessoas chamam de guaraipo. Ela pode ter até 4, 5 rainhas, mas agora, pelo que eu me lembro, é a única exceção que a gente tem aqui que tem mais de uma rainha. Não. E aí, vocês criaram o projeto. São 2 projetos, De Olho nas Abelhas e Abelhudos UFV, ou são apenas 2 Instagrams do mesmo projeto? Não, são 2 projetos que a gente está desenvolvendo paralelamente. Mas e aí, cada projeto tem o seu Instagram separado. E tem a sua meta, Sim. O objetivo geral dos 2 projetos é a divulgação de informação científica relacionada à necessidade de conservação das abelhas, né? Devido à importância delas como polinizadores. Uhum. Mas chega num ponto que os 2 projetos têm objetivos específicos, tem público-alvo diferente, né? As atividades começam a se diferenciar dentro de cada projeto, mas a gente está trabalhando com os 2 ao mesmo tempo, e os parceiros são escolas de Viçosa, né? Então, num projeto a gente trabalha com algumas escolas públicas de Viçosa, e no outro projeto são outras escolas que a gente interage rotineiramente com os alunos dali. Vocês que escolhem as escolas, ou ela se inscreve através de um edital para poder ser agraciada com a participação de vocês? Na época de formulação do projeto, a gente entrou em contato com as escolas, nós informamos, né, conversamos, dividimos o que é que a gente queria fazer e perguntamos se as escolas
tinham interesse em participar do projeto com a gente. Então, nós fomos até as escolas, estabelecemos algumas escolas que seria interessante para a gente trabalhar, escolas mais afastadas do centro de Viçosa, e a gente foi em busca dessa parceria. Você lembra o nome das escolas de cor? Eu lembro. Essa é a Almiro Paraíso, a Arthur Bernardes, que são as duas mais com características rurais, né? O Exedrat também tá aqui perto, né? Sim. O F. Rolfes, Alice Loureiro José Lourenço. e José Lourenço, que fica lá no distrito de São José do Triunfo. Não, excelente. Mas teve critério para vocês procurarem essa questão aí do zoneamento, se mais perto da zona rural? Isso, a gente queria escolas mais distantes e escolas que a gente já tinha tido contato, já tinha estabelecido parcerias anteriores e tinha dado resultados positivos, né? Então a gente ficou mais nessas escolas mesmo, porque os nossos projetos têm um apelo mais, né? A população mais rural, que cria as abelhas, né? Então a gente esperava encontrar nesse público-alvo, né? Pais de alunos que tivessem criações em casa para a gente poder visitar, levar os alunos das escolas lá, para eles mostrarem, para ter essa troca também. Não só a gente levar conhecimento, né? Mas criar realmente uma parceria em termos de troca de conhecimento. Vocês conseguiram? Vocês acharam esse ambiente aí de pessoas, de pais que têm criações? Tá certo? Nós achamos. No José Lourenço a gente tem pais, no Almiro Paraíso a gente tem pais, no Alice Loureiro tem o pai de uma aluna lá que mantém realmente um apiário, então a gente está organizando as visitas. Nós ainda não fomos, mas a gente já tem o contato dessas pessoas e a gente pretende levar a turma lá para conhecer essa realidade nesses diferentes criadores de abelha, né? Perfeito. Eu não sei se não podia ter pesquisado isso, saber se o mel é oferecido nas escolas públicas. Se existe isso. Entrou com um projeto de lei agora. Ah, é? O mel entrar na merenda das escolas. Ótimo, através da aquisição aí deve ser, né, de pequenos produtores, né? Eu acho que 70% ou 60% da merenda escolar tem que vir de produtor familiar, né? Isso. Aí provavelmente vai vir, eu acredito que sim. Nossa, que ótimo, muito bom. E você estava me falando ali na hora que a gente estava conversando em off sobre as pesquisas que já tem na UFV, né? Tem vários campos de pesquisa sobre as abelhas. Sim. Na UFV, né? Na UFV, né, no Departamento de Biologia Animal, Entomologia, tem um grupo muito grande de professores, pesquisadores que trabalham com abelhas, né? Então, alguns desenvolvem pesquisas na área de citogenética, na área de populações de abelhas, genética de populações, morfologia, com espermatogênese de abelhas, com toxicologia de abelhas, tá certo? Então, a gente vai juntando conhecimento de diferentes áreas realmente relacionada a comportamento de abelhas, também ecologia. Então, cada um foi para uma área específica, mas sempre trabalhando com abelhas. Então, aqui na UFV a gente tem um dos principais, um dos maiores grupos que trabalha com abelhas em diferentes áreas do conhecimento que acabam se complementando. Um dos maiores grupos do Brasil em Do estudo? Brasil. Não, excelente. Por isso que é bom ter uma universidade no quintal, né? A gente tem muita referência. E agora, existe, deve existir, né? Estudos para modificar geneticamente as abelhas com algum propósito? Você sabe, isso não está no nosso roteiro, não, mas eu lembrei aqui, porque nós lembramos do mosquito, não tem mosquito da dengue já modificado? Será que existe alguma... Você tem algum conhecimento, professor? Você tem? Eu acho que já tentaram inserir aquele gene do luminoso, do vagalume, em uma abelha. Eu acho que eu li um tempo atrás alguma coisa do tipo, porque é a tecnologia do CRISP. A Mara vai poder falar melhor do que eu aqui, onde você insere o gene para tentar deixar a abelha
brilhando, igual um vagalume, mas eu acho que não são nada. E também a gente não precisa disso, né? Não? Por Não. quê? A, a abelha já funciona, é um organismo natural, totalmente adaptado, pronto para fazer o que tem que fazer. Uhum. Elas estão passando por uma dificuldade, mas eu acho que em vez da gente tentar mudar um animal, seria melhor a gente mudar nossos hábitos para tentar acertar isso que a gente está tendo de problema com a diminuição delas. Mais simples, né? Mais simples. E o correto, né? E o correto, é. O que a gente vê muito com apis é a produção de rainhas, né? Bastante. Aí, em apis especificamente, tem uma linha de estudo para a produção de rainhas para aumentar a produtividade, né? Para e, consequentemente, aumentar a capacidade da colônia em produzir maiores quantidades de mel. E aí as pessoas trocam pessoas, né? Quem produz costuma enviar, as pessoas trocam rainhas ou compram rainhas para fortalecer os seus enxames, né? E também tem muito estudo para tentar tornar essas colmeias, principalmente de grandes produtores, mais resistentes a patógenos, né? Que causam várias doenças em apis e acabam diminuindo a produtividade em termos de litros de mel, né? Então, são estudos mais nessa linha, assim. Apis é o quê? Apis mellifera, Ah, abelha essa. africanizada. Tá. Aqui tem ferrão, aqui ferrou. A do Bimov. Isso. Isso, a do Tá, Bimov. é a espécie. É a espécie. Esse projeto de vocês, antes de falar, eu queria saber das fontes financiadoras, que é bom falar, né? Aham. Tem, mas antes de falar, só para mim não esquecer, a abelha rainha, ela tem uma vida útil, é conhecida, vive tanto, coloca tantos ovos que põe? Uhum, Põe isso. ovos. Tantos ovos. Uhum. Acho que o mais longo que já registraram uma rainha de Apis mellifera dessa espécie foi 8 anos. Mas os produtores, a gente costuma trocar com 1 ano e meio. Porque a partir do 1 ano e meio, como você falou, a gente depende da abelha rainha para fazer a postura. Quando a rainha está fazendo bastante postura, nasce muita abelha, tem uma força de mão de obra maior. Então a gente quer uma rainha boa que faça bastante postura. A partir do 1 ano e meio, a quantidade de postura dela começa a diminuir. Então a gente precisa fazer a troca dessa rainha para que a gente continue tendo uma colônia com uma população alta de abelhas e que seja produtiva. E para onde vai essa abelha que está Que a gente vai com a trocar, produção decadente? que está decadente, a rainha a gente tira ela e mata ela. E aí a gente insere uma rainha nova que pode ter sido comprada, trocada ou a gente mesmo produzir. Mas ela precisa ser morta? É porque a rainha, sendo bem direto, né, a única função dela é botar ovo. Isso. Então, inclusive, quando a gente estava falando de rainha, tem uma curiosidade que na Apis mellifera, as operárias, quando elas percebem que a rainha está velha, ela não está mais fazendo uma postura adequada, elas se juntam em volta da rainha, formam o que a gente chama de a bola da morte, que aí elas vibram tanto o corpo, batem tanta asa que aquece, fica super aquecido e elas matam a rainha. As próprias operárias identificam isso na rainha, as próprias filhas, né, digamos. Gente, é cruel a natureza, né? Mas essa tem um propósito, né? Uhum. Me fala das... Eu fiquei chocada. Deixa eu agora. só complementar aqui, Breno, um pouquinho. Nas abelhas sem ferrão, né, que é o foco dos nossos 2 projetos. E é o título de hoje, a gente nem chegou lá ainda. Tanta curiosidade. Exatamente. As rainhas também têm uma longevidade bem maior que as operárias, né? Então, as operárias vivem em torno de 30 dias, 50, estourando 50 dias, e as rainhas conseguem viver mais de ano, né? Então, são 2, 3, às vezes, como elas não são muito utilizadas para a produção de mel, né? Você não mexe muito ali, tem colônias que podem manter a rainha por 4, 8 anos, né? Então, você percebe essa manutenção de rainhas por um período bem maior do que a de operárias. As operárias, o tempo de vida é bem mais curto. Bem mais curtinho. E me fala das fontes de financiamento, então. Os Dos 2 projetos, isso. Os 2 projetos foram aprovados em 2 editais diferentes e estão sendo financiados pela FAPEMIG. Foram 2 editais que foram lançados em 2022, do meio para o final do ano de 2022. O resultado saiu ainda em 2022.
e a gente conseguiu aprovar esses 2 projetos devido às justificativas apresentadas, né? A importância de se conservar as abelhas sem ferrão para o ambiente como um todo. E os projetos já têm quanto tempo? São vida. projetos que foram financiados por 3 anos, tá certo? Então a gente começa a contar novembro de 2022 até 2025, final de 2025. Então a gente tem 1 ano e meio que a gente já está desenvolvendo os 2 projetos. Mas antes do financiamento ele já existia? Ou vocês fizeram para no edital participar e conseguir o recurso? Nós elaboramos os 2 projetos especificamente para esses editais. A gente já tinha participado de um edital de 2013, um projeto de extensão, apoio a ações de extensão com interface à pesquisa, né? Em 2013 a gente aprovou foi por 2 anos, em 2005 a gente encerrou também. O foco, as abelhas sem ferrão, e a gente trabalhou com 4 escolas naquela época. E no final do projeto, que tem começo, meio e fim, né? Sim. O que vocês têm que apresentar à FAPEMIG? Quais resultados? Qual foi lá no escopo do projeto que vocês falaram? Nossa intenção no final é ter este resultado. É da conscientização e ponto? É conscientização. Tá certo? O objetivo principal é conscientização e divulgação de ações que levem a essa conscientização e, consequentemente, mudanças de comportamento que ajudem na preservação. Mas, em termos de construção de projetos, a gente estabelece o que a gente quer em termos de produtos, né? Chega uma etapa da construção do projeto que você tem que listar os produtos que você vai fazer ao longo do projeto até o final desses 3 anos. Então, quantos artigos científicos você pretende publicar, se pretende publicar algum, quantos resumos, quantas participações em eventos, quantas reuniões. Você que estabelece o tipo de produto que você acha que você vai conseguir, né? Então, a gente ainda prometeu um jogo 3D que vai simular a vida das abelhas numa colônia. A gente ainda prometeu um projeto de educação cidadã. Um aplicativo, exatamente. Tudo neste projeto? Nos 2 projetos. Nos 2. Eles têm duração de quanto tempo? 3 anos. 3 anos, você tinha me falado. 3 anos. Mas aí vocês vão ter dentro da equipe de vocês pessoas que desenvolvem esse jogo, por exemplo, o aplicativo? Já Sim, tem? Ou vai ter que fazer outras parcerias? A gente destinou uma verba do projeto para contratar uma empresa que iria desenvolver esse jogo para a gente. O jogo em si já está praticamente pronto. Essa semana, não sei por causa do feriado, mas no máximo semana que vem a gente está recebendo a versão quase final do jogo para a gente utilizar e ver se a gente quer que faça algum ajuste, né? Mas o jogo em si já está uns 90% finalizado. Então a empresa já foi contratada e logo os alunos das escolas parceiras vão ter acesso a esse jogo. Isso que eu ia perguntar. E aí vai ser só para as escolas ou depois todo mundo pode baixar, manda para fulano, manda para ciclano? Sim, aberto. Vai um jogo aberto. E né? qual é a temática do jogo? A abelhinha tem que passar por alguma coisa, por fase? Vocês têm mais ou menos isso? Me conta, dá um spoiler aí. Ele vai, bem de leve, ele vai simular a vida de uma colônia, né? Então você vai escolher o seu avatar, se você quer ser uma rainha, se você quer ser um zangão, uma abelha operária, e aí você vai passando por fases e vendo o que essa operária, por exemplo, faz nas diferentes fases da vida dela, né? Então, tudo muito interativo e vai dependendo do que você vai escolhendo ali fazer dentro da colônia, né? Mas as opções seria realmente o que uma operária pode fazer ali, né? Nossa, que legal, deve ser ótimo. Me diga uma coisa, no projeto vocês colocam a finalidade, e não só a finalidade, como vocês vão mensurar se aquilo deu resultado? Vocês, depois tem um pós, acabou o projeto, vocês têm alguma coisa, um questionário que vai mandar daí 1 ano? Como que vai ser a aferição de se deu ou não resultado?
Os 2 projetos têm um monte de atividades que a gente está desenvolvendo, né? Nesses 3 anos que a gente ainda vai desenvolver. Sim. E o que a gente costuma fazer, Brenda, é aplicou uma atividade, a gente aplica também um questionário avaliativo, né? E agora, para esse ano ainda, lá para outubro, novembro, a gente quer aplicar um questionário para os alunos da escola para ver realmente o que eles aprenderam nesses quase 2 anos do projeto, né? Perfeito. Então, de tempo em tempo, ou termina um tipo de atividade, a gente vai fazendo as avaliações sequenciais, né? E aí a gente também vai obtendo os resultados parciais. Vocês estão nas escolas o quê? Uma vez por semana, uma vez no mês? Como funciona? Quantas Às vezes pessoas até vão? mais. Ah, é? Na maioria das vezes, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, né? Porque a gente também não pode atrapalhar muito a dinâmica das escolas, né? Porque para a escola naquele momento para ouvir vocês? Toda a escola? As turmas que a gente trabalha param, né? A professora, o professor da turma tem que ceder a aula dele para a gente trabalhar quando a escola não é de tempo integral, né? Então, tem algumas escolas de tempo integral que quinta-feira é o dia dos projetos. Então, a gente não atrapalha a dinâmica da escola. Então, a gente vai lá no contraturno, nesse dia, e consegue desenvolver bem as atividades, né? Mas em outras escolas, que é um período só, né? A gente acaba pegando a aula do professor de biologia, né? Um professor de ciências. Então, acaba alterando um pouco a dinâmica da escola. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também para ser dentro das possibilidades da escola e atender às necessidades do projeto também. Mas as escolas gostam muito. Não duvido. Tá certo? As escolas gostam muito, os alunos gostam muito, então eles acabam não se importando de ceder esse tempo da aula para a gente. E também acaba deixando o ensino mais lúdico. Sim. E até cooperando com toda a escola, com os professores, que às vezes faz parte, né, da grade da escola, essa questão de educação ambiental. Sim. Então, está integrado ali as necessidades da escola também. A gente faz bastante coisa prática, né? Então acaba que a gente traz muita coisa legal para os alunos mexerem, interagirem, eles gostam muito. E quando a gente acaba usando a aula do professor de biologia ou de ciências, a gente acaba, né, não era pensado, planejado, mas a gente já foi em aula que o professor ia falar de inseto, ia falar desse grupo de animais, e a gente pegou e a gente foi justamente no dia falar sobre os insetos, falar sobre a abelha, diferença entre abelha, vespa, formiga. Acaba que junto dá bem certo. São parentes? A vespa, formiga e abelha? São. Longe? Não. Próximos até, né? Todos pertencem à ordem Hymenoptera, né? Então, Hymenoptera agrupa exatamente esses 3, vespas, formigas e abelhas, né? E a tanajura é uma formiga com asa? O que tanajura é? É mesmo? É simples a assim? tanajura é uma formiga rainha, no caso, que ela sai da colônia, a gente vê ela muito elas voando, e é legal você ver ela que ela cava a terra. Ela cava porque ela começa a tentar formar ali um novo ninho. Não. Ah, gente, desculpa, a Mas curiosidade vai depois ela chegando. perder a asa, né? Perde. Ela perde a Perde asa? a asa. Ela usa a asa para o voo nupcial, para o acasalamento. Sim. Depois que ela faz o acasalamento, ela vai escavar o novo ninho, fazer um novo ninho. E aí as asas saem. Assim. Ô, gente, arrasou. Tô adorando ela não vai isso. mais sair do ninho, debaixo da terra não precisa mais da asa, a asa acaba caindo. E aqueles ninhos que tem no pasto alto também? É ideia não, aquele é cupim. Não, é diferente. É cupim. Por que vocês escolheram as abelhas sem ferrão? Porque ela é mais fácil de lidar, de manipular? Porque vocês iam para a escola? Por que vocês devem levá-las, né? Sim. Em algum momento. Exatamente por isso, né? Porque é um ótimo material biológico para a gente trabalhar com o nosso público principal, que são estudantes das escolas, né? Então, você consegue levar, existe o que a gente chama de caixas racionais, né? E caixas didáticas. As caixas que são todas transparentes, você consegue ver
as colmeias, as abelhas, né, se movimentando dentro da colmeia, a organização delas, a organização do favo. E se eu abrir uma caixa dessa numa escola cheia de alunos em volta, não vai ter problema nenhum, tá certo? A gente trabalha, tem as mais, mesmo assim, ferrão tem as mais agressivas e as mais tranquilas. Então a gente deixa as mais agressivas no apiário e leva uma bem mais tranquila para essas questões de manipulação. Então a gente consegue levar os meninos, né, os alunos, para o apiário também, abrir as caixas de madeira, as caixas racionais que a gente tem lá, e eles conseguem ver a operária, a organização dos favos, às vezes consegue ver as rainhas também, né, que normalmente elas se escondem, mas às vezes eles conseguem ver, a gente consegue abrir todo o invólucro que protege o favo de cria, né? Então, eu não posso fazer isso com uma apis que vai ferroar, mas com uma abelha sem ferrão, a gente consegue mostrar a organização interna das abelhas de espécies diferentes, né? E isso enche os olhos desses alunos, né? Então, a escolha das abelhas sem ferrão é justamente por essa facilidade de manejo que a gente fala, né? E como que vocês fazem a seleção das mais problemáticas com as mais tranquilas? É na observação? Existe já um conhecimento sobre as diferentes espécies, né? A gente sabe uma escapotrigona, por exemplo. Escapotrigona é um gênero de abelha bem defensiva. Se a gente não leva as crianças, porque é uma abelha que ela enrola no cabelo, ela dá mordidinhas, não machuca, mas incomoda, principalmente se você não está acostumado, né? Então, essas a gente evita. Agora, abelhas pequenas ou abelhas mansas, como a mandaçaia, já ouviu falar? Não. Não, essa é uma abelha que quem é meliponicultor adora, porque ela até lembra um pouco a Apis mellifera, a abelha clássica, porque ela é preta e tem listras amarelas também no abdômen. Então ela lembra um pouco por causa das listras, mas ela não tem ferrão, ela é super mansa, ela nem sabe se defender. A única forma dela se defender é vibrando em volta do organismo, né, vamos falar assim, que está atacando elas. Porque pode ser uma formiga, pode ser um tamanduá, se a gente for pensar em campo, um pica-pau, por exemplo, que tenta abrir um ninho de uma abelha dessa, elas vão sair do ninho, vão começar a voar, vibrar, isso pode incomodar a gente, inclusive, é muito legal a gente ter uma sensibilidade a coisa voando perto do olho, voando no ouvido, que incomoda. Então isso é a forma delas defenderem. Esse tipo de abelha a gente apresenta para as crianças, a gente mostra, leva elas, que nem a Mara falou, a gente abre o ninho, que é uma caixa normalmente, a gente levanta a tampa e aí as abelhas estão andando ali por cima, as crianças veem os potes de mel, porque diferente da abelha clássica, as abelhas nativas, os meliponíneos, elas não colocam mel em favo, elas colocam mel em potes. E aí, dependendo do tamanho da abelha, por exemplo, a Plebeia lucy, a Mirim lucy, ela é tão pequenininha, mas tão pequenininha, todo mundo acha que ela é um mosquitinho. Ela faz bolinhas pequenininhas assim e coloca um mel nessas bolinhas. Já a gente tem espécies que têm potes de mel enormes, como a cefalotrigona, chamada mombucão, que ela faz pote de mel que fica maior que uma bola de golfe, por exemplo. Nossa. E tanto que os meliponicultores chamam ela de abelha Ferrari. Ela é linda de você ver, ela é enorme. Nossa, que top. Ô, Queridos, Brenda, oi, deixa eu só por complementar favor. uma coisinha aqui. Claro. Quando a gente fala de abelhas sem ferrão, Aham. não é que elas não têm ferrão. Elas têm ferrão sim, só que é um ferrão atrofiado. Então elas não conseguem utilizá-lo para ferroar, como a apis faz, né? Mas elas ainda têm esse ferrão. Então elas buscam outras estratégias para defender o ninho, né? Se defender, defender o ninho. E aí entra, né? Morder, enrolar no cabelo, essas outras estratégias Tem que o várias, Lucas falou. várias. Tem uma abelha que espirra ácido para se Sim. defender. Gente, que isso? Aham. Igual lhama, E cospe. 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 Só que o dela queima Aí mesmo. queima a Ácido pele fórmico. mesmo. Não, mas que quantidade? Não é grande, ué, mas mesmo assim queima? Queima. Queimadura de 2º grau até. Que isso? Uhum. Porque normalmente são bem populosas, né? Então não é uma que vai te Ah, atacar, né? perfeito. Você chegou, mexeu na colmeia, na colônia ali, vão vir várias, e o resultado acaba sendo a ação conjunta de várias delas, né? Então, só ressaltar que apesar da gente falar abelhas sem ferrão, elas têm esse ferrão atrofiado. Quando a abelha pica a gente com ferrão, o ferrão fica na gente.
Depois nasce outro nela? Depende. Não, É que a gente tem a abelha que ferrou e não perde o e ferrão. não perde. Ah, tá. Certo? Aquela que perde provavelmente vai morrer. Morre. Ela Ó, Porque o abdômen dela fica porque aberto. fica isso. É o último ataque dela. Queridos, vamos ver se essa live vai bater o recorde de inscritos. Todos vocês que estão aí, uma gratidão nossa, mas é só inscrever, tá escrito aí, inscreva-se, só apertar o botão, é de graça e a gente precisa tanto disso, além do like. Deixa eu ver aqui. A Carolina Santos tá mandando. Ih, agora você me pegou, Carolina. Eu esqueço esse sinal, se é menos, se é mais. A3. O que é? Vocês sabem? Não, coraçãozinho. Ah, isso é um coração? Desculpa. Ai, tô velha, é um coração, verdade. Obrigada. Águida Sobrancelharia, um beijo pra você, querida. Pessoas incríveis, são mesmo, são bons profissionais. A Vera Oliveira, Mari Lucas arrasam. O Ayrton Clarindo, que já foi convidado para estar aqui com a gente, mandou um monte de flores aqui. A Vera Oliveira, Lucas, jovem empreendedor, parabéns pela escolha. Tem negócio aí envolvido? Tenho, eu sou apicultor e meliponicultor. Ó, vamos falar disso depois. A Carolina Santos, projetos maravilhosos. GEAB bem representado. GEAB é o núcleo? Um grupo de estudos sobre abelhas, que Tá. também participa do projeto. Perfeita. Vamos falar dele. A Vera Oliveira tá falando, Clarindo, estamos de camarote. Olha, está o mesmo. Tem pipoquinha aí, gente. O Hélito Clarindo falando, respondendo a Vera. Lagrativamente, amiga Vera, adorando aprender com Mari e Lucas. Brenda, fantástica, gratidão. A Vera mandou aqui, foi umas garrafinhas de espumante. Faz isso não, Vera. Manda pra nós aqui no estúdio. O Dambar já mandou uns pastéisinhos, então, ó. A Ivone tá falando, show de aula, parabéns. A Glenda Dias, impossível não se encantar com as propostas desenvolvidas. Parabéns a toda a equipe pelos 2 projetos. Grupo GEAB representando. O Lucas está falando. Lucas Ferreira Lopes. É você, não? Não, é um membro do Ah, grupo. é o outro. Carolina Santos, é um coração. Ah, obrigada, Carolina. A Júlia tinha me falado que isso é um coração. Eu desenho um coração. Nota 10. Vivendo e aprendendo. Ah, o Érico falando que tem pipoca lá. Matando a gente de inveja, mas nós estamos com Exato. Tambá Nós aqui temos também, então nós estamos pastéisinho. no mesmo nível. Vamos falar da equipe? Bom, por favor. São tantas pessoas assim, São. homens e Bastante. mulheres, Sim. que se Aham. voluntariaram, passa por algum processo seletivo. Como Sim. funciona? Aham. Vou considerar os 2 projetos juntos, Tá. tá certo? Nós temos 9 professores, vários professores do Departamento de Biologia Geral, Biologia Animal, Departamento de Química, Departamento de Entomologia também, e tem o professor Helder, lá do campus de Florestal, que ele faz parte da equipe dos 2 projetos também, certo? Aí, nos 2 projetos, nós temos 9 bolsistas, o Lucas é um deles, né? Passaram por um processo de seleção, tem que ter, né? De acordo com a FAPEMIG, um processo de seleção. Muitos alunos, o Lucas, né? Faz parte do GEAB, que é o Grupo de Estudos sobre Abelhas, certo? Do grupo de estudos, a gente tem mais a Ana Lara, a Ana Luísa, que já foi bolsista e saiu do projeto porque ela formou. E continua hoje como voluntária. E é do GEAB. E é do GEAB também. E a gente tinha... Tem o Matheus também, que ele entrou pro GEAB o agora também. Matheus entrou e é voluntário. E a gente tem a Mirelle, que estava com a gente. Aí ela passou no doutorado e a bolsa dela terminou. Ela ficou com a gente 1 ano. E temos a Riala também, que é bolsista, vai ficar como bolsista do projeto por 2 anos. E a gente tem mais 12 voluntários. 12 não, 14 voluntários, que são os petianos. Então eu consegui juntar petianos. Por quê? São alunos que participam do que a gente chama de PET Biologia. Ah, perfeito. Tá certo? Então são os petianos. São alunos que já têm bolsa via PET, né? Tem que desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, eles foram convidados a participar dos 2 projetos como voluntários. Todos aceitaram.
Então a gente tem uma equipe ali com 35 pessoas trabalhando como bolsistas, como professores, como voluntários, desenvolvendo as atividades do projeto com a gente. Então, Nossa. é agradecer a essa equipe que está sendo assim maravilhosa e tocando o projeto conforme você está vendo aqui, né? Com toda essa disponibilidade que o Lucas está demonstrando aqui, representando os bolsistas E do a gente projeto. gosta bastante. Exato, com É toda muito essa animação. Sim. caloroso para a gente poder participar de tudo isso, porque são vários níveis, né? Tem até os professores, tem desde os professores, Sim. com pós-doutorado, profissionais excelentes na área, até a gente que é da graduação também, que está ainda se desenvolvendo, está tentando crescer, né? Buscar o nosso espaço, se desenvolver como profissional também, para buscar aí a formação. E o que eles gostam muito é dessa interação com os alunos do fundamental, né? Fundamental e médio, da educação básica, né? Porque é um outro campo que eles conseguem atuar bastante, desenvolver atividades extracurriculares, têm acesso com os professores da escola, com direção da escola. Então, isso tudo acaba complementando a formação desses futuros professores ou meliponicultores, né, que não é o caso do Lucas, mas pensando nos da biologia, muitos vão ser professores e poderão atuar nessas escolas posteriormente, né? Parece que o tema é muito simpático, né? Acho Sim. que a abelha ela é muito simpática, por mais que tenha alguns acidentes aí por aí, nem é acidente mais, agora a gente entendeu por que que elas, né, nos contra-atacam. Mas parece que o tema é muito simpático. O GEAB, ele é aberto apenas para estudantes da Universidade Federal de Viçosa ou estudantes de graduação? Ou Vou outras pessoas deixar o podem se Lucas. inscrever, os voluntários, por exemplo? Então, os membros permanentes do grupo, né, são só graduação ou pós-graduação da universidade, mas a gente faz bastante atividade também, onde a gente tenta integrar outras pessoas de fora, a gente faz simpósio também, a gente dá palestra, a gente faz curso, inclusive junto com um projeto, para tentar integrar essa questão universidade e campo, né? Não só campo, mas também sociedade, né? A cidade em si. Interessante. E você citou aí, acabou de citar uma legislação nova para poder colocar o mel, incluí-lo, né, na alimentação, Na merenda. na merenda escolar. E o mel tem muita utilidade, né? Não só o mel, mas tudo que a abelha produz, desde o própolis, a cera, mel, o que mais? Geleia. É muito Geleia. produto, né? Se a gente for falar cera, própolis, mel, o pólen, a gente se alimenta também. A gente quem? O ser humano. A gente coleta o pólen que as abelhas também, como mel, coletariam para elas quando está em excesso. E o pólen, ele é o alimento proteico da abelha. Assim como a gente tem o arroz, que é o nosso alimento energético, é fonte de carboidrato principalmente, o pólen é a principal fonte de proteína, gordura, vitamina e mineral da abelha. Então, inclusive, eu gosto de falar aqui, a gente tem pólens que tem uma concentração maior de proteína do que o peito de frango. Porque no peito de frango a gente tem 20 a 25% de proteína a cada 100 gramas de matéria, né? Enquanto que no pólen a gente pode chegar a 40, dependendo do pólen. A gente já foi registrado, a escaptotrigona, por exemplo, ela coleta muito de um pólen que tem 38% de proteína. E aí não é só a proteína, né? Que nem eu falei, vitamina, complexo B, todo o complexo B tem o pólen. A gente tem diversos minerais, antioxidantes, tem mais de 20 tipos de antioxidantes, tanto no pólen como no mel também. E prebióticos, probióticos, nossa, isso é uma conversa que a gente pode ficar horas falando, porque é fantástico, né? Porque o principal alimento delas é esse, o néctar para fazer o mel e o pólen. Então, para poder balancear essa necessidade, que assim como a gente, né, tem de vitamina, mineral, entre diversos produtos, o pólen e o mel ele é muito rico mesmo. E a gente pode coletar o excedente para vender como um produto. E aí o pólen, o mel, a geleia real também é fantástica. Ela tem aí substâncias que, como aminoácidos livres, que cai direto na corrente sanguínea. Para quem faz academia, isso é fantástico. Mas caro. Caro, é um pouco caro, porque a produção é menor. O mel já tem uma produção maior, mas o pólen é um pouco menor que o mel, mas geleia real é mínimo. Mas um pouquinho de geleia real que você use já é fantástico para você. Mas o pólen a gente consome como?
Ele vem seco, desidratado, em forma São de bolinhas. grânulos, né? E aí você pode colocar na salada, você pode colocar, eu adoro, na vitamina. Eu faço uma vitamina, banana, maçã, aveia, mel, pólen, própolis, bato tudo junto. Mas ele tem gosto? Tem. Tem. Dependendo do tipo de pólen, ele pode ser mais ácido, ele pode ser mais gorduroso, ele gruda na boca até de uma forma diferente. É gostoso. No começo você acha diferente porque ele tem uma textura meio arenosa, se eu for falar assim. Ele derrete na boca e parece uma areinha até. Mas com o costume você consegue misturar, fazer pão com pólen. Eu tô doido querendo fazer, eu adoro fazer pão. E aí eu tô querendo fazer um pão com pólen, tô muito ansioso pra fazer, só preciso do pólen pra fazer. Mas lá você colhe na sua produção. Não, na minha eu não colho pólen não, só mel. Mas o pólen é dentro da caixinha da abelha também? Isso, no favo. Tem pote de mel e tem pote de pólen. Elas separam. Gente, elas arrasam, hein? Uhum. A abelha tem cérebro? Tem. Tem. Gente do céu. Eu tô encantada com isso tudo. Aqui, vou virar fã de abelha agora. Que bom. É, que bom, né? Tomara que vocês todos que estejam assistindo, que vão assistir depois, também se tornem e protejam. Eu fiz uma pergunta para vocês lá a respeito na casa da gente, abelha cachorro. Eu tenho algumas pitaias lá em casa plantadas. Aí a minha amiga falou, eu falei, nossa, fulana, minha amiga Ina, um beijo pra você, que na casa dela tem um monte. Eu falei, por que lá em casa não dá? Ela falou, fica linda. Brenda, lá tem abelha cachorro? Eu falei assim, lá tem, eu acho bonito, fica um monte em volta da flor, da pitaia. Não deu. Ela falou, enquanto elas estiverem lá, não vai dar. Mas que eu vou mandar elas embora? Não tem como, elas vivem ali, né? Não, não pode. Ai, tá vendo? A pessoa me mata. Deixa Não elas matem lá. colônias, fala isso, Não pessoal. mata. Hã? Não matem colônias de abelha cachorro. Não, mas deixa elas lá. Exatamente. Vamos lá. Vamos. Abelha cachorro, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla. Por quê? Tem algumas espécies de frutíferas que elas danificam. Pitaia é uma delas. Oh, pai. Pitaia, que mais? Que elas Laranja, laranja, quiabo. tá certo? Quiabo, As roseiras também, né? A roseira, maracujá, maracujá. elas danificam, certo? Por outro lado, elas são extremamente importantes, são ótimas polinizadoras de outras frutíferas também, certo? Pêssego, maçã, Romã. por exemplo, chuchu. Romã é interessante porque, num primeiro momento, ela é uma ótima polinizadora, mas depois ela também começa a estragar flores e folhas, mas ela não interfere na produção de fruto. Do chuchu. Romã, Do romã. da Da romã, romã. tá certo? Então você vê, algumas elas danificam, outras elas são extremamente benéficas, algumas eu posso falar que poliniza, estraga, mas não interfere na produção de frutos, então vai variando muito. Mas de acordo com a espécie, mas sem dúvida nenhuma, o papel mais importante delas é a polinização. Então, nesses casos que sabidamente estragam, danificam, uma opção é o quê? Ensacar os frutos no comecinho do desenvolvimento, né? Então, na sua casa, talvez você consiga fazer isso. Mas numa plantação, né, com inúmeros pés, Sim. isso já fica mais difícil. Usar algum vinagre para repelir, tá certo? Borrifar? Você borrifa vinagre. Ou alguma substância que tem cheiro forte, assim, em casa, você consegue repelir a abelha cachorro. Agora, qual que é o problema da abelha cachorro? Que a gente estava até conversando um pouquinho antes. É que as pessoas destroem o ninho de qualquer abelha pequenininha e pretinha, porque acha que é abelha cachorro. E tem inúmeras espécies de abelha pretinha pequenininha que vão lá na flor polinizar e não causam dano nenhum. E não são abelhas cachorro. É que a gente não consegue identificar, separar o que é uma espécie de abelha cachorro das outras espécies de abelha pretinha. Viu uma abelha pretinha ali na planta, de pequenininha, já acha que é abelha cachorro, já vai atrás de identificar onde que está o ninho para destruir o ninho. E aí várias outras espécies que seriam ótimas polinizadoras para jardim, por exemplo, né, que está ali ornando, acabam tendo os ninhos destruídos,
certo? Então, esse é o problema em torno da questão da abelha cachorro. Danifica? Danifica, certo? Então, mas só que a gente tem que conseguir separar, identificar o que é uma abelha cachorro de todas as outras. Tem mais de 10 espécies de abelhas pretinhas pequenininhas extremamente parecidas que a gente, o público leigo, não consegue separar, né? Então, a gente tá com um artigo prontinho para levar essa informação para o público de maneira geral. Então, um artigo de divulgação científica mostrando quais são essas outras espécies e, a partir do momento que você consegue ver ela paradinha ali na flor, em algum fruto, alguma coisa, vai ficar extremamente fácil saber se é uma abelha cachorro ou não. Ou não. Perfeito. Tá Então, não sabe fazer diferença, gente. Então, não deixa elas lá. Isso, Não mexe. não ataque. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos. É rapidinho, vocês prestigiam os nossos patrocinadores. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Veloz, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deojudice e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Queridos, voltamos. Eu aqui, ó, saboreando o pastel que veio lá do Dambar. O meu é de carne seca. Adivinharam que eu amo carne seca. E hoje foi meu dia de almoçar lá também. Depois que eu saí do estúdio Priscila Gione, que a geleia real para quem faz academia é bom, né? Vamos comprar, que falou que é um pouquinho só que usa por dia, né? Então, Uma gotinha só. uma né? gotinha só? Uma gotinha. Então. E eu estou aqui conversando com o Lucas e com a Mara, falando sobre as abelhas sem ferrão, a importância da educação nas escolas para poder preservar, né, e entender o que vai. E eles estão me falando aqui, além de tantas outras aplicações dos dois projetos, também que agora os produtores rurais da nossa região estão recebendo as visitas e está sendo levantado aí vários dados para qual o objetivo? De conversar e saber se eles entendem a função das abelhas e se eles identificam essas abelhas. Qual é o objetivo estar ali com eles, os produtores rurais? A gente quer avaliar o conhecimento que eles têm, né, seja básico, seja mais aprofundado, sobre a importância que as abelhas têm, tanto para nós como para eles mesmos, porque 75% das culturas, das principais culturas que alimentam o mundo, dependem em algum nível da polinização. Então, por exemplo, aqui da região, a gente tem muito agricultor que tem tomate, o próprio quiabo, jiló, beterraba, abobrinha, abóbora. Aqui a agricultura familiar é bem forte, né? Sim, amém. Amém. E essas culturas, elas dependem da polinização. A abóbora, por exemplo, o pepino, depende 100% da polinização. Então, se você não tiver
uma abelha, pode ser outros insetos, mas a abelha é o principal de todos, polinizando, você nem fruto vai ter. Então a gente quer saber, os produtores têm noção disso? Eles sabem que para ele ter aquela laranja que ele vende na feira, ele precisa de uma abelha? Ele sabe que às vezes, além da abelha Apis mellifera, a abelha clássica do Bee-Move, tem outras abelhas que também fazem esse papel? Ele sabe que são várias espécies? Alguns às vezes têm noção, sabem o que é uma mandaçaí, que é uma jataí, que são duas espécies bem comuns aqui da região. Alguns criam e ao final do projeto, né, a nossa intenção é avaliar e para poder dizer, produtores rurais que plantam algum tipo de cultivo têm maior conhecimento, ou produtores, a gente tem das feiras. Então o produtor tem contato com o comprador, a gente tem contato com o produtor e tem feito um formulário, né, de perguntas para eles. E avaliar se ele que cultiva laranja, quiabo, abóbora, que depende de polinização, ele sabe que ele precisaria preservar as abelhas para poder ter o produto dele? E alguns sabem, outros não, né? É bem meio a meio também. Mas tem gente que já deve fazer intuitivamente. Sim. Tá E no ao mesmo natural dali, tempo- não mexer, deixar quieto. Sim, ao mesmo tempo incentivar a criação e as boas práticas, né? Não queimar. Às vezes tem abelha que faz ninho no chão, então não queimar a pastagem. Colocar caixas lá de madeira para aumentar os enxames se eles tiverem noção de que tem alguma coisa. Evitar muito inseticida, trocar inseticida por algum bioinseticida, né? Então, é essa troca de informação. O que eles já sabem, o que eles já estão fazendo e o que a gente pode ir acrescentando realmente para que eles incorporem isso no dia a dia, né? Porque esse é um objetivo realmente. Então, trabalhar com esse outro público-alvo, não só os alunos e os professores da educação básica, mas um dos projetos também tem como público-alvo os produtores rurais de Viçosa e região, né? Então, tem uma série de atividades voltadas em conhecer essa percepção desses produtores rurais e ver se a gente pode ajudar e se eles também começam a pensar em preservar essas abelhas, né? Então, é um movimento ali de realmente de mobilização, mudar hábitos para ter alguma ajuda nessa questão de preservação. Perfeito. Agora eu tô lembrando que eu plantei pepino lá em casa, deu florzinha, cresceu, o negócio, mas não deu nada. Ou foi as cachorros também não gostam deles? Ama o pepino, a florzinha do pepino? Pepino, eu acho que elas são polinizadoras efetivas. Não então elas não fizeram esse favor lá pra mim, não. Danadas. Aqui. Ah, tá. A Glenda tá falando. Já quero inserir o pólen na minha alimentação. Eu também. Ô, gente, vamos bater o recorde dessa live de inscritos no meu canal, hein? Quero ver. Vou falar amanhã pros dois se deu certo isso. Por favor, aperta o botãozinho aí. A Scarlett Lourenço, nossa amiga, tá falando. Boa noite, adorando descobrir esse mundo das abelhas. Eu também. Obrigada, eu quero. Camisa da Geab para a Brenda. Venha nos visitar no Apiário Central. Eu vou. Tem mais, como chama? Souvenirs, hein? Tem mel, essas você coisas. pode provar mel. A gente vai fazer uns bottoms também com abelhinhas. Então, ó, então conta comigo. O que a prefere comer? Ah, o própolis com mel, que a Carolina prefere. Clarindo e Carol, podemos providenciar bacos, bebidas representando, estudaremos. Ah, eu acho que eles estão aqui já confabulando Conversando ações. entre eles. Deixa eu ver aqui. Ah, por que a abelha cachorro Scar está perguntando? Gosta de embolar no cabelo. É a defesa dela? É a estratégia de defesa. Uma das, né? Pegar os cílios nos olhos, entrar no ouvido, mordiscar e enrolar no cabelo. Elas são ainda, Scar, da época que as mulheres brigavam puxando o cabelo. Hoje não, hoje já estão só batendo mesmo. Ah, Carolina Santos, é a forma de defesa. Ah, a outra já respondeu aqui, tô adorando isso. O Ney Freitas fala, parabéns pelo pod, estou gostando muito. São José dos Campos, São Paulo. É a minha cidade natal. Eita, é terra rica lá, né, em São José dos Campos. Obrigada, tá, Ney? Não esquece de se inscrever no canal, não. A Amanda Rangel tá falando, parabéns, Lucas, demonstrando sempre muito conhecimento. E aonde que você viu, Lucas, que isso era
foi na universidade que isso era poderia ser fonte de renda? Como fonte de renda? Ah, desde criança. Desde criança? Minha família é produtora. Eu tenho tá. tanto lado de mãe como lado de pai, produtor de leite. Aham. E desde que eu sou criança eu acompanho, eu vejo a gente ir tirar mel de abelha no cupim, né? Porque a abelha clássica, aqui no Brasil, ela se aproveita de antigos cupinzeiros para fazer o ninho delas. Forma um oco dentro da terra e ela faz ninho lá. E é um costume, né, de quem é mais do ambiente rural, Aham. de quando tem uma abelha ápice, ir lá, abrir o cupinzeiro, tirar os favos de mel e levar para casa. E desde que eu tenho 4, 5 anos de idade, a minha família acompanha, eu vejo eles fazendo isso. E mais ou menos 5 anos atrás, com um curso da Embrapa, eu comecei a me interessar, fui me aprofundando. E aproveitando o FV, né, que é uma faculdade excelente, tem muita área, eu fui estudando, fui entrando em contato com professores, comecei a criar abelhas. Em 2022, foi 22, agora já faz Depois da 2 anos. pandemia. Foi final da pandemia, eu e um colega a gente começou a fundar o GEAB, né, para poder disseminar mais essas informações. E hoje em dia é meu animal favorito, não tem como. Sem elas a gente não teria alimento, a gente não teria ar para respirar por causa das matas, as árvores que vieram aí com a polinização de flores, que geraram sementes e hoje em dia a gente tem essas árvores. E sem árvore a gente não respira, a gente vê lugares como São Paulo, né, uma selva de concreto, a temperatura é muito alta porque é só concreto. E as árvores servem para baixar a temperatura também da terra. Então, além dos produtos, tudo que a gente falou, acho que é o melhor animal do mundo, né? No meu ponto de vista. Tá apaixonado, né, professora? Eu sou. E o projeto também tem esse viés, né? Tem, 100%. A gente trabalhar com os produtores, se eles tiverem interesse em produzir, a gente passar as informações para eles, a gente ajudar eles nas dúvidas que eles tiverem também. O projeto tem vários minicursos que serão oferecidos ao longo desses 3 anos, né? Tanto para produtores rurais na Semana do Fazendeiro, como para interessados, como para os alunos nas escolas e pais de alunos também, né? Então a gente também está ensinando a utilizar os subprodutos, a capturar enxames naturais, transferir, criar isso, tudo na forma de minicursos nas diferentes escolas. Feira de Ciências das escolas também a gente participa. Na Semana do Fazendeiro, os meninos participam bastante, os bolsistas do projeto, ministrando minicursos relacionados com manejo, manutenção e criação comercial das abelhas sem ferrão também. Esse ano a gente planejou um curso sobre produtos processados das abelhas. Então a gente vai falar de hidromel, a gente vai falar de pão, a gente vai falar bebidas no geral também, cera, perdão, a gente vai, a partir da cera da abelha a gente fazer pomadas, fazer produtos de beleza, tudo isso utilizando os produtos das abelhas. Em julho, na Em Semana julho, do Fazendeiro. daqui a pouco começa a abrir as inscrições já dos cursos, né? Provável. E aí faz. O que são, antes de mais nada, as caixas, elas servem para imitar a árvore, o ambiente da árvore, é isso? Isso. E elas entram naturalmente na caixa? Só colocar uma caixinha ali que elas vão lá para dentro? Isso. A caixa tem toda uma estrutura, né? São vários módulos de madeira, mais ou menos dessa altura, 2, 3 módulos, tem o fundo, tem a tampa, e na parte de baixo tem um buraquinho para elas utilizarem como a entrada do ninho, simular a entrada do ninho. Aí você vamos falar de um enxame natural, você faz um ninho isca com uma garrafa PET, captura o enxame, deixa ele ficar relativamente forte e você faz a transferência para a caixa racional. Então já coloca ali algumas abelhas, cerume, alguma coisa, e elas acabam por organizar isso. A rainha vem, começa a fazer postura e a caixa vai se fortalecendo, né? Então você simula o buraco dentro de uma árvore, de um muro, de algum lugar onde elas costumam fazer o ninho. E é verdade que as caixas têm que ter uma cor específica? Uma Cor? Ou não? Não. É mito, então. A gente, inclusive, tem uma atividade do projeto que a gente leva caixas para as crianças, elas pintam, fazem flores, fica lindas as caixas. Imagino. Algumas são bem artísticas, né? Que legal, então não é mito. Tem mitos e verdades para falar daqui a pouco. Tá.
As trilhas ecológicas no FV, vocês criaram trilhas ecológicas com o Sim. objetivo de observar as abelhas no natural, no habitat natural? Isso. E onde que é? Me Essa fala foi uma das primeiras atividades que a gente propôs para todas as escolas parceiras. Trazer os alunos das diferentes séries que a escola sugeriu que a gente trabalhasse para fazer uma caminhada num circuito pré-estabelecido, que a gente já sabia que tinha ninhos de abelha ali, para os meninos irem observando, para aguçar realmente o olhar, né? Porque fala-se, um campus de uma universidade, um monte de prédio, não vai ter abelha, né? E a ideia é justamente eles irem fazendo essa trilha e irem encontrando os ninhos em poste, em cerca, nas árvores. Então, a gente tem já uma trilha, um caminho pré-determinado, que termina lá no apiário, né? Então, eles começam ali nas 4 pilastras, pega ali a Rua do Agros, a Avenida Pordu, né? E vão indo até chegar lá no apiário, onde eles vão ver as colônias que a gente mantém. A gente vai abrir as colônias, eles vão provar mel de diferentes espécies de abelha. Então, é realmente o aguçar o olhar para ver que elas estão presentes, inclusive em ambientes urbanos, aonde você menos espera, né? E depois a gente faz uma trilha no entorno de cada escola. Então, vocês viram que é possível? E perto da sua escola também tem? Aí a gente vai caminhar lá no entorno das diferentes escolas com esses alunos para que eles possam realmente aguçar o olhar, aumentar a percepção e realmente a curiosidade, né? Que abelha é essa? Como que a entrada dessa é igual à entrada da outra? Essa é pequenininha, amarelinha, a outra já é pretinha. Então, para eles realmente irem percebendo a presença dessas abelhas no nosso ambiente, no nosso dia a dia, que provavelmente até aquele momento eles nunca tinham parado para prestar essa atenção, né? Não só nas flores, mas um poste pode ter um ninho, você vê o tubinho da entrada, né? Então é interessante eles irem descobrindo a presença dessas abelhas no ambiente. Perfeito. Fora o homem, qual é o maior predador das abelhas? Tem? Predador. Aqui no Brasil a gente tem alguns. O maior é difícil dizer qual, mas a gente tem o papamel, tamanduá pode abrir ninho, o pica-pau pode abrir O ninho. que é papamel? Qual que é o papamel? O papamel, ele é tipo um coati. O coati, por exemplo, também pode tentar abrir ninho para comer. Então, formiga. Tá. E as abelhas em si também disputam por espaço para nidificar, por alimento. Você tem uma abelha, a Lestremelita limão. Ela é específica para roubar alimento de outras colônias. Gente, até lá tem. Ela não. Então. E sempre tem. A abelha é legal porque são várias exceções à regra, né? No caso da limão, ela não vai na flor, ela não coleta alimento na flor, mas ela se desenvolveu para ter uma cabeça maior, uma mandíbula mais forte. Então ela ataca outras colônias, rouba o alimento, rouba a cera, rouba o própolis e volta com esse material roubado para a colônia delas para estabelecer a colônia. Você falou em mandíbula, a abelha tem boca? Não é só um Não. bico? Não sei como que. Elas têm a Fica assim. Mandíbula é isso, igual de formiga. Isso. Aquelas duas garrinhas, digamos Exato. assim, Bem popularmente parecido. falando. Quando vocês fazem as oficinas também de construção de ninhos, iscas, que é o que você falou que a gente pode atrair, e de polinização, a oficina a gente mesmo fazia a polinização? Não. A oficina de polinização que a gente fez foi com a flor de hibisco, aquela vermelha bonita. Tem vermelho, tem amarelo. Tem amarelas. Nós coletamos algumas flores de hibisco e levamos para a escola para mostrar como que a abelha faz o processo de polinização. Na verdade, a gente dissecou uma flor de hibisco, cada aluno teve a sua, né? Cada um foi dissecando e a gente foi mostrando as partes dessa flor. O que é a antera, onde são produzidos os grãos de pólen, onde que o grão de pólen tem que cair, percorrer, certo? Chegar lá no ovário, fecundar o óvulo, aquilo vai gerar o fruto. Então, eles foram dissecando e identificando as diferentes partes da flor.
E o interessante foi que na semana anterior, nessa escola, em uma das escolas pelo menos, eles tinham tido uma palestra sobre a importância das abelhas na polinização. E a professora mostrou algumas abelhas fazendo a polinização e mostrou fotos também de outros agentes polinizadores. E na oficina de polinização, o que a gente ia perguntando, eles iam respondendo que tudo. top. Eles sabiam tudo, né? Aí o bolsista que estava ministrando até perguntou: de onde que vocês estão tirando essa informação? Como é que vocês sabem tudo isso? Foi na palestra. Então eles já estão fazendo as associações, certo? Já estão realmente formulando associações e angariando todo esse conhecimento que a gente está levando. E adoraram ver morcego fazendo polinização, né? Mas sabiam tudo sobre a polinização feita pelas abelhas. Perfeito. A flor de hibisco não tem um melzinho? A gente tira a parte verde dela embaixo. Isso. É coisa de criança, mas... E a gente aperta e sai o ovário, na verdade. ali é o ovário. Gente, que luxo. Tô aprendendo muito. Vamos pro mitos e verdade? A gente tem algumas perguntas de mito e verdade aqui para vocês. Para poder a gente entender mais. Um já respondeu, que se elas não deixam os brotos das frutíferas desenvolver. Já foi respondido. Existem abelhas assassinas? Porque pelo visto aí, pelo mundo das abelhas, é igual nós humanos, tem muitas variáveis, né? Isso é um termo bem errado, né? Muito errado? É porque em 1956, o professor Kerr trouxe para Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, acho que 19 colônias de abelha africanizada. Rainhas, né? Eu acho que era colônia, não? Ele trouxe as rainhas. Rainha. Aí ele trouxe as rainhas. E aí, essas colônias, a abelha africanizada, ela é uma abelha mais defensiva. Ela é mais populosa. E isso é uma característica que elas acabaram saindo, né? Vou contar um pouco da história toda rapidinho. Por favor. Em 1957, por um acidente, essas abelhas escaparam e elas começaram a se reproduzir com as abelhas que foram trazidas em 1840. As abelhas de 1840, elas são da Europa. São abelhas mansas. É tudo a mesma espécie, só que são, vamos dizer que nem algumas pessoas falam, qualidades diferentes de abelha. E essa da Europa, ela é muito defensiva, ela é pouco defensiva, ela é mansa. A gente conseguia mexer só com o chapéuzinho aqui, não precisava de roupa. Quando essas abelhas escaparam, em 1957, 56, 57, elas se reproduziram com as abelhas da região. Elas começaram a ficar muito defensivas, elas são muito agressivas, elas enxameiam muito. Então, se você tem uma abelha africanizada, ela está num lugar que não está legal para ela, ela vai embora. Então, às vezes, ela está num lugar que está com muito sol, está muito quente, ela vai embora. As abelhas começaram a se instalar nas cidades. Começou a se instalar a abelha africanizada, defensiva na cidade. Infelizmente, pessoas alérgicas, né, que tomavam ferroada acabavam morrendo. Sim. Ou então até mesmo gente que não era alérgica, muita abelha acabava atacando a pessoa, atacava cachorro, cavalo, vaca. Por causa desse acidente que acabou matando algumas pessoas, elas acabaram levando essa fama de abelha assassina. Mas não é a realidade. Hoje em dia a gente sabe que com o manejo correto, evitando áreas urbanas, né, a gente consegue evitar esse tipo de acidente. Perfeito. Temos aqui mais algumas... Obrigada, tá, gente? A interação de vocês aí, que eu tenho certeza que todos já se inscreveram no canal. A Vilma Freita, parabéns, Lucas. Mabile Santos, muita informação, muito conhecimento, apaixonante, parabéns. O Gustavo Gael, conteúdo top demais, parabéns. Lucas, como sempre, trazendo muito conhecimento e representando Minas Gerais. Matonetes, parabéns, Lucas. O mundo precisa de muitos jovens como você para termos uma chance de salvar a natureza. Caroline Santos, essa coordenadora do projeto é 1000 rainhas africanas. Ela está falando das que eles acabaram de citar. Se a gente encontra as abelhas aí numa casa, no prédio, no poste, a gente não pode colocar fogo. É mito, é verdade. Ou pode-se colocar fogo para espantar as dali de perto da gente. Se colocar fogo, você vai matar, né? Aí é crime. É crime ambiental matar abelha? É crime ambiental. As abelhas nativas, né, que é o foco do projeto, que é o que a gente dissemina a informação,
totalmente crime. E o IBAMA ele já atribui como penalidade. Tem até um artigo que eu acho que a cada operária de abelha morta é um valor específico. Então, a pessoa que matar uma colônia de abelha nativa, ela pode receber multa de 3 mil, 5 mil reais, dependendo até mais. Nossa, mãe. Isso. E a questão de colocar fogo Ah, é porque você mata principalmente rainha, né? Porque a rainha tem o abdômen bem desenvolvido, ela é fisogástrica e ela não vai conseguir voar, né? fisiogástrica é o quê? Fisogástrica, o abdômen dela é grandão Ah, tá. para fazer a postura dos ovos, perfeito. né? As operárias podem até conseguir sair voando, né? Tá. Muitas saem voando, acabam não morrendo. Sai. Muitas morrem também, mas a rainha você vai matar com certeza. Quem que acasala com a rainha? O zangão. Zangão Ele também é um só em cada colmeia? com a rainha virgem. Ah, Depois que acasalou, que ela começa a desenvolver o abdômen, que ela se torna fisogástrica. então, mas depois vai acasalar outras vezes com a mesma rainha. Não. Não? Uma vez só, posta todos os ovos? O zangão morre depois que ele acasala. O zangão? O Ih, zangão gente. morre. Gente, mas que Em universo. aves, pode ter vários zangões acasalando com uma mesma rainha. E melipo, não, nas abelhas sem ferrão, normalmente é um único zangão com uma única rainha. Mas essa que tem vários zangões que vão acasalar com ela, ela vai ter ovos desses vários? Vai, pode. Ah, E essa é a Tá estratégia certo? reprodutiva dela. tá. Para ela ficar uma colônia forte, as Aham. abelhas, uma abelha, eu vou usar a palavra, eu acho que estabelecida, né? Ela precisa de vários machos, porque se você tem um macho que é de uma genética mais produtiva, aí as operárias que nascerem filha desse macho vão ser mais produtivas, vão buscar mais néctar. Abelhas maiores, menores, por isso que às vezes dentro de uma colônia da abelha clássica, você tem até diferentes cores e tamanhos das mesmas filhas da rainha. O poder acasalar com mais de um zangão Ah, aumenta a variabilidade genética da colônia. E per- para elas é bom. perfeito. Então, e por que o zangão morre? É o esforço de estar ali? O Por que- aparelho reprodutor dele arrebenta Ele do abdômen, rompe o abdômen. E aí, assim como a abelha que perde ferrão, a operária, é a mesma situação, o abdômen fica aberto e ele acaba morrendo depois disso. Perfeito. O mel das abelhas sem ferrão é mais líquido, menos nutritivo? é mais líquido, ele tem maior umidade, né? Uma porcentagem maior de água, fica mais líquido, consequentemente menos doce. Agora, menos nutritivo, eu acho Não, é o que contrário. não, né? Ao contrário. Assim como a Mara falou, o mel da abelha clássica, ele está em torno de 80, 85% de açúcar. Então, 15 a 20% no máximo de umidade. O mel das abelhas sem ferrão, ele tem 20 a 40% de umidade. Menos açúcar, como ela falou, mais água. E essa água, ela é exatamente para poder se reproduzir os micro-organismos desse mel. As abelhas sem ferrão têm o que a gente chama de uma microfauna, né, uma microbiota muito desenvolvida. Uma variedade de bactéria, fungo, né, levedura, que estão ali se reproduzindo e estão liberando substâncias que são muito benéficas para o nosso organismo. A gente tem, por exemplo, bifidobactérias, que elas liberam ácido lático, ácido acético, liberam diversos tipos de antioxidantes, né, são mais de 20, e no mel das abelhas sem ferrão você tem uma concentração desses micro-organismos, essas bactérias, essas leveduras, altíssima. Você tem até a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura da bebida, né, que faz cerveja, faz vinho, faz whisky, faz cachaça, é a Saccharomyces cerevisiae. E no mel das abelhas sem ferrão você tem uma boa quantidade, se a gente for comparar com o mel da abelha clássica, dessas leveduras, desses micro-organismos. Então, às vezes, você até pega um mel de abelha sem ferrão que ele tem até um pouco de álcool. Isso tudo é porque elas precisam desses antioxidantes, flavonoides, no caso, né, para poder manter o organismo delas funcionando bem. Perfeito. Isso. Nós Agora- estamos quase chegando no final, né? Nós já chegamos. Só completar um Não tiquinho. tem problema, pode completar. Eu também tenho a A última pergunta. qualidade também varia muito de espécie para espécie, né? Isso. Cada abelha, tem abelha que produz um mel mais clarinho, outro um mel mais escuro, mais viscoso, mais Acidez. líquido, acidez. Tudo vai depender da espécie e da florada. Onde é que elas coletaram esse pólen, onde é que elas coletaram esse néctar que vai ser trabalhado na colônia depois. Nós podemos fazer uma analogia com a estrutura organizacional das abelhas, da colmeia,
com a nossa sociedade, a gente tem muito que aprender ainda ou não se aplica para a gente? É um modelo de organização que funciona, né? Então, eu acho que a gente, pensando em educação para a preservação, trabalhar com essas abelhas, mostrar a organização interna, a variabilidade de formatos de ninho, a rainha tendo uma função, operária tendo outra, zangão, as fases, né, cada uma mudando de tarefa conforme vão envelhecendo, né? A limpeza da colônia, manutenção de umidade, de temperatura, eu acho que dá para fazer uma boa analogia com a nossa sociedade, dá para aprender bastante com ela, sim. Ai, que bom. Ô, gente, obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aqui, obrigado por nos dar tanto conhecimento. Espero e desejo que o projeto, na hora que acabar a bolsa ainda, depois venha outras possibilidades, outras variáveis desse mesmo projeto. Que todo mundo, todas as escolas, os educadores, as crianças, os funcionários ali da escola também estejam aprendendo e todo o seu entorno aprenda com esse projeto. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigado, Nós Brenda. agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre as abelhas, a importância delas e a necessidade de preservá-las, né? Perfeito. Amanhã a gente volta às 19 horas em ponto. Gratidão a todos que ficaram aí com a gente, gratidão a todos os patrocinadores. E lembrando, na quarta-feira estreia um quadro novo aqui sobre a moda com a estilista e a primeira alfaiata da região, Márcia Fernandes Atelier. Vocês vão adorar. Até amanhã.